Bizarrismos e bizarrismas. Como é que vocês estão? Estamos no episódio 13. L. Faça o L imediatamente de Eu Sou o Babaca. Episódio especial. Nosso querido quadro faz 2 anos. E para celebrar esse fato, estamos aqui sem a Carol, ou seja, episódio bagunçado e caótico, que nem vocês gostam. E estou aqui com meus queridos... Meu Deus, qual é a palavra? Não sei. Mosqueteiros. Unidos para um programa mais do que especial. O povo pediu, o povo clamou. 3 pessoas me falaram que poderia ter sido uma boa ideia. Vamos fazer um programa especial de histórias próprias. Estou aqui com Bai, Nai. Dá o seu oi aí. Olá, Bizarrers. Tô animada, mas com um pouco de medo também, mas tô pronta pra ser julgada. E vamos ver o que vai sair desse episódio aí. Carol nos jogou na fogueira e pulou fora, mas é isso, é a vida. Estou aqui também com mais um convidado, como o Pedro falou, outro fiel escudeiro aqui, que é o Kader. Hello! Eu achei muito bonitinho vocês falando que a Carol abandonou o barco, nos largou. Vocês não conhecem a Carolina, vocês não foram irmãos da Carolina, vocês não estiveram na primeira infância de Carolina. Eita! Então, assim, fica bem, vocês estão no lucro. Ela tem avisado que não ia poder ir. Mentira, Carol. Olha o chicote estralando lá no fundo. Vai, André, bota lá. Mas assim, sou o Kader, sou irmão da Carol. Estou meus últimos momentos aí sem a Luísa Mel vir atrás de mim. Mas isso vocês vão entender no decorrer do episódio. Meu Deus, que perigo. Então... Bom, já que a Carol nos abandonou, o programa vai ser... A Carol foi babaca por não ter vindo no episódio? E a gente vai discutir apenas esse... 1 hora de metralhando a Carol. Eu acho muito adequado. Gente, a gente vai contar as nossas histórias. E eu acho que a gente nem combinou ordem nem sequência. Mas como em humilhação própria eu sou meio que profissional... Eu vou contar primeiro minha história pra dar o clima pros meus queridos colegas e a gente sacar se a gente tá balanceado. E lembrando, se esse episódio ficar 1 muito humilhante ou 2 muito curto, ele vai só pros patrões. Então, se você está ouvindo isso, se você é um Patreon e você está ouvindo isso no canal dos assinantes, provavelmente esse episódio vai ser um pouco mais caótico do que o normal. Então, minha história... Ai, a Bai pensou em título pra dela, eu não pensei pra minha. A minha vai ser Uma Belga Muito Louca. Narração Pedro. Fiquei intrigada, confesso. Então. Há 10 anos atrás, este que vos fala estava no colégio. E eu tinha uma amiga muito querida. Uma amiga querida, muito querida é forte. Muito querida hoje em dia. Então, assim, spoiler pra história, estamos bem hoje em dia. Sim. E ela tinha recém ido pra Bélgica no intercâmbio. E ela tinha falado sobre as aventuras amorosas dela na Bélgica e tudo mais. E eu tava meio saindo com uma menina que eu sabia que era muito amiga dela. Vida que vai, vida que vem. E estávamos na nossa viagem de formatura do terceirão em Flops, Floripa. Que ano foi isso, Pedro? 2015. Na virada de 2015 para 2016. Aí o que aconteceu foi o seguinte. Eu já estava full namorando essa amiga nossa em comum. E ela, certa feita numa balada, pega o meu celular para escrever alguma coisa. E escreve por algum tempo um recado no meu celular. Entrega em minhas mãos o celular e foge. Ih, rapaz. Quando eu vou ler esse recado no celular, era uma declaração de carinho e afeto, e falando que gostava muito de mim durante todo o colégio, e que era toda uma questão, e que ela estava muito chateada porque eu estava namorando a amiga dela. E foi uma coisa, sabe quando você não espera por absolutamente nada daquilo que acontece, e de repente acontece, e você parece tomar um soco na boca do estômago? Foi meio isso. E aí eu dei risada. Eu não sabia se ela estava vendo isso ou não, mas de fato eu ri. Eu ri porque eu estava achando aquela situação engraçada propriamente dita, pouco, um pouco. Mas principalmente porque eu estava nervoso.
Principalmente porque eu tava nervoso. Mas, de fato, eu achei aquela situação muito louca. E pra somar, eu mostrei pra um amigo meu que também riu. Ai, meu... A mensagem. Eu só fui conversar melhor com essa amiga e descobrir que, na visão dela, eu havia sido um babaca anos depois. Porque a gente meio se afastou depois do colégio e hoje somos muito amigos. E acho que está tudo bem. Mas o Pedro de 18 anos foi babaca por dar risada e mostrar pro amiguinho uma mensagem de carinho e afeto escrita em confidência por outrem. Vai que eu não sei nem começar. Até a partir do riso, eu iria muito defender você, Pedro, porque é igual aquelas pessoas que no velório dá risada, porque é uma característica mesmo de algumas pessoas, quando fica muito nervoso, ou de no momento que você não pode de jeito nenhum rir, aí sai ali na hora a risada. Então acho que isso nem foi muito, mas mostrar pro amigo e também assim, você mostrou meio que querendo, meio que num desabafo, tipo, ai, nossa, olha o que aconteceu. Me parece que não, me parece que foi tipo, nossa. Não, foi meio choque, foi o que eu faço com essa informação. Tipo assim, o real não sabia o que fazer. Menos pior. Assim, não diria babaquinha, assim. Foi, nossa, meu Deus, o ápice do babaca. Foi babaquinha ali por ter mostrado para um amigo, e aí ele também riram juntos, os dois, aí criou todo um desconforto. Mas não acho que também tenha sido tão grave, não. Depois das suas explicações. Pedro, primeiro do seu nome. Assim, você tinha 18 anos, então assim, você tá na idade de ter acontecido essa história. Então é ótimo, já fala muitos pontos a seu favor. E assim, eu tenho uma dúvida. Depois que tinha a menina belga e uma outra menina, é isso? Não. A minha amiga que foi pra Bélgica, ela é a menina belga. Ela é brasileira, ela só estava na Bélgica. Isso chama clickbait, Kader. Então assim, essa menina voltou e se declarou pra você, foi isso? Só pra não me perder. Isso, ela voltou e a gente passou mais um tempo interagindo no colégio, normalmente, e aí ela me se declarou no final da graduação. Tá, então assim, quando ela tava na festinha lá, tchá, e aí ela te entregou o celular com a mensagem. E você falou que ela saiu correndo. E ela realmente saiu correndo? Pra onde ela tava quando você tava lendo? Saiu correndo não, mas eu não a vi quando eu tava lendo. Tá. Ela, tipo, se escondeu ou alguma coisa assim, eu não sei. Se afastou um pouco. Se afastou um pouco. Provavelmente com vergonha da parada. Ela postou e saiu correndo, foi isso? Tá. Tweetou e deslogou. Aí você teve esse momento aí com essa mensagem, diluindo informações, né, no seu ser, na piscina profunda que Pedro é. E aí... Aí você encontrou um parça e falou, mano, olha só, velho, e tal. Aí, não, essa mina é o bichão mesmo, né? Olha só aí, ó. Gostei do segundo parágrafo, né? Foi tipo isso, assim? Então vocês dois começaram... Ele riu de desdém e você riu de nervoso? Foi isso que aconteceu? Ambos rimos de nervoso. Eu depois fui conversar com ele quando estávamos todo mundo sóbrio e não numa festa. Mas o que rolou foi... Tava meio sentado, porque essa festa tinha, tipo... Cara, foi uma das piores festas da minha vida. E essa parte não foi nem de perto uma parte ruim. Vai ser o nível da festa. Tipo, essa parte foi até ok. Ter ficado chocado com uma parada e ter recebido notícias bizarras foi, tipo, a parte normal. A festa foi horrorosa, era tudo caro, o espaço era uma merda. Era meio... esses bares, baladas que agora tá mais em voga, mas puta que pariu, que lugar horrível. E aí tinha umas mesas, assim, que a gente tava. E aí eu tava numa mesa dessa, eu tava lendo, e aí, de repente meu amigo viu que eu tava, tipo assim, viu que eu tava no celular numa festa. Ele falou, o que tá com, tipo, não sei se ele falou alguma coisa, mas ele, tipo, olhou pra mim, eu olhei pra ele e falei, então, eu meio que recebi isso. E aí ele ficou em choque também, e aí ele deu uma risadinha. E aí, então, ficou, tipo, os dois como cuzões na história. Porque, honestamente, meio que foi. Eu acho que, na perspectiva dela, assim, né, é que eu não sei o quão genuíno foi esse gesto dela, né, a gente sabe que ela demonstrou afeto e tal, mas qual foi a intensidade disso pra ela? Então, aos olhos de Cassandra, não sei qual é o nome dela, ela é... Cassandra, como é que você adivinha? Nossa, Pedro, socorro. Ela deve ter visto você como um babaca. Eu não achei, tá? Nem little babaca, assim, tipo... Você tava numa festa, chegou seu amigo, viu um negócio, entrou em choque e foi, tipo, uma histeria coletiva sua com seu amigo. Então, assim, 0 pessoas babacas nessa história. E o fato de vocês terem virado amigos anos depois fala a favor de vocês dois, né? De que vocês
existe uma afinidade que supera essa existência e que vocês são amigos hoje em dia, entendeu? Isso é legal. Total, tipo assim, eu acho que ela precisava, tipo, tirar do peito um rolê nada a ver que já não tinha nada a ver. Sabe? Quantos anos que ela tinha? Ela tinha a mesma idade, acho que ela tinha 17. Ou ela tinha recém feito 18 ou ela tinha 17, mas a gente era da mesma turma, a gente viveu a vida inteira junto. Entendi. Não. E ela tava com essa fita no peito, ela falou, bom, agora ele já namora uma amiga minha, agora que se foda, tô bêbado, eu vou falar. E aí meio que foi isso, saca? E Sei. aí eu não reagi exatamente da melhor maneira, mas também como reagir a isso, né? Qual que é o mechanics que você tem com 18 anos? Você não sabe nada, velho. Mas legal que você... Eu não achei babaca, zero babaca, na minha opinião. Você não lidou da melhor forma, mas ela também não se expressou da melhor forma, vamos combinar, né? Exatamente. Ela escreveu ali um texto no celular dele, entregou e saiu. É isso, eu quis contar essa história, porque essa história é muito esquisita, ela é good vibes, ela é engraçada e ela é bizarra. É pra dar o clima e, de fato, eu acho que eu poderia ter lidado melhor com a situação, então, se quiser chamar de babaca, tá liberado de chamar de babaca, mas também é isso, vai de cada um. Mais algum comentário ou podemos estampar? André, pode botar o selo. André, honestamente, você que decide. Você decide, André. Eu acho que vamos fazer isso. O André vai decidir por nós. Ai, meu Deus. O que ele sentir, ele vai dizer. A gente vai até dar nossos comentários, mas André, por favor, babaca ou não babaca, pá! Quem que é o próximo que quer contar a historinha? Vamos em ordem decrescente do alfabeto. Vai, Naibai. Pode contar. Tá. Eu quero ficar por último pra ficar horrível pro meu lado. Eu tô me sabotando. Kader, você está proibido de perguntar quando essa história aconteceu, porque foi ontem, no caso. Brincadeira. Mas é recente. Mais um recado. Eu fiz meio em formato de texto, mas tem seus motivos. Um, porque eu tenho medo de me perder na história. E outro, que eu tenho medo de ficar dando muito detalhe. E aí, tipo, ficar reconhecível às pessoas. Você não quer se queimar tanto assim, né, Dai? Não quero me queimar tanto assim. Então vamos lá. Eu coloquei um título aqui. Sou babaca por ter sido uma grande boca de sacola? Aí já comecei aqui falando, né, que a história vai ter umas leves pinceladas nos acontecimentos sem aprofundar muito, que é justamente para isso, para as pessoas não ficarem muito reconhecíveis. Tem uma amiga mulher, 37 anos, que se envolveu com um homem, 40 anos, recém-divorciado, cujo hobby é ser DJ. Ai, meu Deus. Quando me aproximei dela, ela já estava tendo esse romance com ele. Porém, sempre que ela mencionava algo sobre, os meus divertidamente iam lá, já ligavam um alarme no meu cérebro e levantavam muitas red flags. Sempre eu ficava em choque. Até que chegou num ponto muito crítico. No mês de junho, uma suposta ficante dele, do Sul, veio passar uns dias em São Paulo, na casa dele. E, inclusive, no Instagram, ele postou uma foto com ela no Dia dos Namorados. A minha amiga estava bloqueada dos stories dele. Só que eu segui a menina a pedidos dela. Eu já tava achando tudo uma palhaçada. Aí ela pediu pra eu seguir e ela tava tão aflita que eu falei, vou fazer isso, né? Sou contra, mas... Aí eu vi lá os stories, tudo. E aí eu mostrei pra minha amiga, né? Só que ela tava tão cega que ela criou toda uma fic na cabeça dela de que ela era a oficial. Cláudia, senta lá. Entre aspas. E ela me falava que apesar dele estar passando esses dias com essa menina do Sul, ele mandava mensagem todo dia pra ela. Super carinhoso, que não sei o quê. E isso, gente, foi só uma das coisas que aconteceu. Depois eles se reconciliaram, o cara vivia bloqueando ela dos stories, ia embalada, vivendo vida de solteiro, assim. Só que ao mesmo tempo enrolando ela. Isso durou por 2 anos. 2 longos anos. Eu achava essa história tão absurda que simplesmente não cabia dentro de mim. E eu comentei com basicamente todas as pessoas do meu convívio próximo. Ou seja, a minha mãe, meus amigos do colégio, minhas amigas do interior, a moça da RH do meu escritório, minha amiga da RH, os meus amigos que eu só vejo uma vez no ano, que é no evento do meu aniversário. Enfim, foi tipo aquela cena de Meninas Malvadas, que os professores juntam todo mundo para se desculpar. Aí a loira, a Karen, sobe e fala,
e faz um recadinho pra Gretchen, daí ela fala assim, Gretchen, me desculpa aquele dia que você passou mal, teve diarreia na biblioteca, e eu espalhei pra todo mundo, e me desculpa por estar falando isso de novo aqui pra todo mundo. Foi tipo isso. Mas assim, na minha defesa, eu não faço isso com todo mundo, gente. Pelo contrário, eu sou muito contra isso. Eu não fico falando dos outros, nem da minha vida. E quando alguém vem falar pra mim de alguma pessoa, eu já fico assim, tá falando dessa pessoa pra mim, então pode ser que esteja falando de mim pros outros. Então eu não faço isso, eu sou contra. Só que era uma história tão absurda assim, e também eu acho que era uma tentativa de eu escutar os conselhos das pessoas e tentar repassar pra minha amiga. Porque no começo eu tentava lidar de uma forma melhor. Eu tentava dar conselho, só que não adiantava de nada, entrava por um ouvido e saía pelo outro. E aí era uma tentativa desesperada, assim, também, de, gente, e aí, o que dá pra fazer nessa situação? E é isso. Acabou. Não, mas Muitas pessoas sabem da vida dela. Isso não chegou a ela, que você saiu contando a vida dela. Não, isso não chegou. Até agora não. Se ela escutar o podcast, talvez chegue. Mas até agora não. Se não chegou nela, a gente não sabe ainda se você é babaca ou não. É verdade. A gente só vai descobrir a hora que chegar nela. Tipo assim, por enquanto... É que não teve a consequência, né? Isso que você quer dizer. Se espalhou mais do que o tigrinho, essa história. Uma pirâmide. Não, é tipo assim, tá ligado? É óbvio que não é pra sair falando da vida dos outros, mas porra, velho, a gente é humano. A gente foi criado ao redor da fofoca. A gente, tipo assim, situação absurda por situação absurda, se você nunca contou... Cara, todo mundo tem um amigo que tem uma coisa absurda. E aí você conta dessa coisa absurda. Tipo, é normal. Meus amigos, tipo, saibam. Se você faz uma loucura, uma loucura, tipo, pô, vergonhosa. Mas às vezes eu ouço uma história... Eu tenho amiga da época do colégio. Áudio proibido em 84 países. Mas, ó, eu acho que é um tanto quanto babaca sair contando a história dos outros por aí, mas é um tanto quanto natural. Tipo, eu acho que é do ser humano contar a história. Eu não acho que, assim, você tenha sido uma fofoqueira desgraçada. Claro, você contou talvez pra gente demais. Mas aqui é uma história boa, é uma história que vale a pena ser contada. Eu gosto de história. E eu acho que a gente vive merda pra poder depois contar a história divertida pros amigos. Então, assim... Pô, a pessoa namora uma pessoa de, sei lá quantos anos mais velha, que o hobby dela é ser DJ, e ele claramente namora outras pessoas e a pessoa não vê, é uma história boa, é uma história boa. Concordo contigo. Eu gostei de ouvir ela agora. Obrigada, entendeu? Pedro. Me senti melhor já. Eu entendi, assim, de uma maneira... Foi genuína a forma com que você fofocou da vida dessa pessoa. Mas, assim, talvez tenha sido você juntando... artifícios para poder ajudar essa pessoa. Porque se você é a outra e acha que não é a outra, você já tá por baixo na história, entendeu? Eu sou amante dele há 45 anos. Tipo, eu tô super por cima. Tipo, não, mano, você é o reduto dele, entendeu? Então, assim, eu acho que tem muitas histórias mesmo que vão acontecer, a gente vai acabar contando para as pessoas com quem a gente tem mais afinidade. Tipo, o moço daí. O pessoal do RH, pra quem assistiu The Office, todo mundo tem um Toby da vida, assim, sabe? Então, assim, todo mundo é amigo do RH, o RH é a parte mais importante de uma empresa. É até uma amizade estratégica, gente. Mas eu achei normal. Tomou proporções, né? Porque muitas pessoas acabaram sabendo realmente, assim. Mas, mano, tomato. Se tivesse falado ou não, a menina ia continuar sendo a outra e, sabe? Eu não lembro se você falou o desfecho dessa história ou ela continua sendo a outra. O desfecho é bem... eu não coloquei aqui os detalhes, mas o desfecho foi bem... Eita! Então vai ser eu sou babaca, daí... Tem que ser o próximo. Daqui a... A Baia é babaca por contar uma história pela metade. Mas problema meu. Eu que fui cutucar o vespeiro. Não vai falar. Esse episódio é soft. Detalhes e a gente quis saber mais. Esse episódio é soft. Você não foi babaca, Bai. Você foi curiosa e atenta demais. Pronto. Pronto. Obrigada, cara. Antes do Kader poder contar a história dele, eu tô achando muito bonitinho quanto ele tá defendendo a gente, querendo apoio. Entendeu? Ele quer apoio. A gente vai ver agora o que vai acontecer. André, defina se a Baia foi babaca, por favor, bota seu selo André de babaquice, pum. Próxima história, Kader, por favor.
Pode ter um prólogo, assim, ou... Pode, a gente tá ótimo de tempo. Tá, Vambora. eu vou começar pela idade. Eu tinha cerca de 8 anos, tá? 8 anos de idade. E se a sua dúvida é, criança pode ou não ser babaca? Pode sim, criança pode ser um monstro. Continua, Sim, por favor. pode e deve. Porque depois, cara... E assim, a gente teve 2 cachorros, né, que eram muito semelhantes, que eram daqueles salsichinhas, assim. Era o Toquinho e o Pinguinho. Daí o Toquinho morreu, daí o Pinguinho morreu e a gente ficou meio órfão de cachorro. Aí a Carol, um dia, tava um cara andando na rua lá onde a gente cresceu, no CTA, e ele tava com um cachorrinho, assim, e daí a Carol, eu quero, só quero. Foi uma comoção na família, porque ele realmente tava sem dono e tava seguindo o cara, e o cara, tipo, ia dar um fim no cachorro, eu não sei qual fim seria. Acabou que o fim foi a nossa família. E esse era o Kim. E a gente levava o Kim num veterinário. Esse veterinário, um dia chegou, falou assim, vocês não querem adotar mais um cachorro? Isso já tinha, acho que, dado 1 ano que a gente tava com o Kim. Falou assim, vocês não querem adotar mais um cachorro? Porque tem esses cachorros aqui e tal, só que era mais um salsichinha. Então ia ser o terceiro que a nossa família teve. E aí ele era o Ted, né, o nome dele. E o Ted era, tipo, o salsichinha já era rebaixado. O Ted era plus, assim, tipo, ele já era... Quando a ponte foi feita com areia de praia, sabe? Ela tá na última, assim, antes de cair no rio já. Ele tinha as patinhas... Não passa nem folha, né? Não passa por cima nem de folha. Não, passa raspando. E ele, cara, ele era um cachorro muito legal. E eu amo muito o Ted até hoje, tá? Eu queria falar isso, que eu amo muito o Ted. E aí a gente tinha essa rede na frente da casa, tudo, e a gente ficava balangando lá, daí a gente balançava e pulava e tal, e fazia várias acrobacias. E no ápice da minha genialidade, eu falei assim, pô, o Ted cabe ali dentro, porque o Kim já era maior, mas o Ted cabia, porque ele é comprido e muito pequeno. Ai, meu Deus. Aí eu botei ele na rede, fechei os 2 braços da rede e comecei a balangar ele. Aí eu falei assim, pô, tá dando certo. Sabe quando você vai, o método científico, sabe? Você vai criando hipóteses, e se, pô, mas tá dando certo e tal. Eu fui compilando vários dados na minha cabeça, assim, eu tava genial, cara. Eu e o Newton a 80 por hora, não sei quem tava mais rápido. Aí eu falei assim, vamos tentar fazer uma volta. E aí o Ted sofreu uma volta, até que a minha mãe chegou e falou assim, o que tá acontecendo aí? Eu falei, o Ted tá aqui dentro. A minha mãe deu um puta de um pito e falou assim, caralho, abre o cachorro aí e tal. Só que o problema é, depois de um trauma, você tem que canalizar aquilo pra algum lugar. E o Ted era muito evoluído espiritualmente. E ele olhou pra mim e ele fez aquele imprinting do Crepúsculo, sabe? Quando você introjeta, assim, a pessoa. Eu virei, né, pra ele o alvo de tudo e qualquer afronta daquela casa. Porque quando eu abri a rede e fiz o Ted, ele já veio, assim, com a boca pra cima, assim, pra pegar tudo. E aí acabou, assim, vocês vão ter que julgar essa história da rede, claro. Mas pra vocês terem noção, assim, quando a gente tava em casa, assim, a gente às vezes brincava que tava brigando. Tipo, socorro! E a gente ficava mexendo assim o braço um pro outro, né? E aí o Kim me defendia e o Ted me atacava. Então assim, o Kim, por exemplo, tava eu e a minha irmã Camila. Aí o Kim pulava na Camila e o Ted me pegava, assim. Só que, mano, ele vinha muito, assim, pra matar. O Kim meio que entrava na zoeira. O Ted fala assim, agora, seu bosta. E aí você vai levar uma. Cara, e eram muitas coisas assim, tipo, a gente subia no vão da porta, sabe? Quando você bota um braço de cada lado e tal. E aí o Ted me via, e aí, ó, tá pulando aí, viado, você vai levar uma agora. Ele via me pegar. E, tipo, era qualquer situação. Às vezes eu fazia uma vozinha assim pra ele, Ted, e ele ficava maluco, assim, e vinha atrás. Então, cara, com certeza eu traumatizei ele. Eu fui, assim, uma pessoa muito amorosa com ele, em inúmeros momentos, mas os meus pecados, assim, sobressaem-se bastante. Vocês só vão saber a parte da rede mesmo, tá? E sobre isso que eu vou ser julgado, tá bom? Eu fui babaca e porque sim. A mente da criança de 8 anos é muito inventiva, né? Ela permite tanto, ela pode tanto. Que história gloriosa, cara, que você presenteou a gente com agora. Que coisa brilhante. Tadinho do cachorro. Eu acho assim que talvez tenha sido um pouco babaca, talvez sim, mas importante lembrar da idade, né, que tem isso de criança, tal. E eu acho que é uma coisa que também é importante de se observar aqui, que você se arrepende tanto, que você tem tanto isso, e você se arrepende, que até hoje você lembra e você trouxe aqui no Bizarrismos. É verdade. Para ser julgado, se foi babaca ou não. Então também é outro ponto aí pra gente ver.
Mas é engraçado isso que cachorro lembra e fica com raiva mesmo. O meu irmão, eu tenho 4 anos de diferença com meu irmão, né? E meus pais compraram uma poodle quando eu tinha 3, então meu irmão tinha 7. E ele irritava muito ela, tipo, de irritar mesmo, assim, de pegar ela quando ela não queria que pegasse. Ele tinha um boneco, que era o vilão do Max Steel, que se você apertava um botão, assim, no meio, a cabeça dele explodia e saía a caveira, assim. Aí ele chegava bem perto dela, apertava esse botão. Ela ficava louca. E ela era meio brava, assim, de rosnar, mas ela não mordia. A única pessoa que ela mordia era meu irmão. A vida inteira também, assim, ficou gravado na mente dela. Eu acho. Por exemplo, se a gente for comparar histórias, eu acho que a ideia do Kader era muito mais, deixa eu dar pro meu cachorro que eu amo o mesmo prazer que eu estou sentindo ao balançar o negócio. O irmão da Baia é tipo, eu vou perturbar essa criatura do mal. É tipo, entende? Eu acho que vem de uma coisa de carinho, vem de uma coisa de quero dar pra este cão a alegria que eu estou sentindo. Só que você é criança, você não sabe o que tá fazendo e você faz merda. É muito vívido na minha cabeça isso acontecendo, mano. É um trauma. Ai, cara, mas foi isso, assim. O Ted, né, apesar de todas essas zoeiras, ele foi muito amado e sentimos muita falta dele até hoje. Era um cachorrinho muito simpático. A gente, tipo, abria o portão. O Kim era intratável, tipo, não dava o Kim se aproximar de qualquer outra coisa viva que não fosse a nossa família, que ele ia atacar e ele era muito perturbado com isso. Mas o Ted não, a gente abria assim, Ted, vai passear. Ele pegava, saía, ficava tipo 4, 5 horas fora de casa, vadiando, assim, voltava fedendo carniça, os bagulhos assim. Eu nem imagino o que ele fazia, mas a gente às vezes tentava seguir ele, mas às vezes ele olhava pra trás, assim, e mesmo distante, né, ele acabava vendo a gente, aí a gente viciava o passeio, né, daí ele já não fazia as coisas que ele queria. Mas, meu, tipo, se eu pudesse pendurar uma GoPro pequenininha nele assim e ver 5 horas de passeio, o que ele fez em 5 horas, sabe? Eu sou adulto, eu tenho quase 32 anos, eu não sei o que eu faço se tiver 5 horas livre. E o cachorro era quase diariamente isso. Certeza que na rede, enquanto o Kader balançava ele pensava assim, vou aturar porque na rua é pior, Mas olha, e quando ele chegou pra gente, ele era muito fedido, muito, assim, tipo, extremamente. Aí a gente dava os banhos e tal, aquelas coisinhas, tentava tirar os tártaros. O bafo a gente não ganhou, mas ele era um cachorrinho cheiroso, assim. Eu tenho uma rápida coisa a adicionar em histórias de cachorro engraçadas, que meu padrasto tinha um cachorro chamado Lennon, e o Lennon, ele era um salsicha que não sabia nadar e adorava pular na piscina. Então era um desespero, ele pulava na piscina, todo mundo tinha que correr atrás do Lennon, porque ele tinha pulado na piscina. Ele tava fadado a um acidente horrível, e a gente, tipo, tentava impedir ele de ir pra piscina, mas era difícil. E eu não era no interior de São Paulo, não morava com eles. Mas eles contam que o nome dele era Lennon, certo? Na morte do John Lennon, no aniversário da morte do John Lennon, ele fugiu, passou o dia inteiro fora, voltou pra casa, pulou na piscina e morreu. E que a gente acha que foi uma coisa meio espiritual, assim, sabe? De tipo assim, é o meu tempo nesta terra. E ele viveu pra caramba, não é que ele morreu com, tipo... Ele morreu com 15, 16 anos, era um salsicha velho, viveu pra cacete. Mas ele esperou o aniversário de John Lennon, que dava nome a ele, pra sair. A gente acha que ele teve uma bebedeira, sabe? Que ele saiu pra rua, bebeu pra caralho, transou com os cachorros, e aí depois morreu. Caramba! Viveu o melhor da vida até o último segundo e depois... É isso. André, por favor, dê o seu último decreto. Kader foi babaca ou não? Último... E acho que é isso. Eu acho que esse episódio não ficou pesado, ficou leve. Só a Baia ficou ocupada com a vida profissional dela. Mas de resto tá tranquilo, pô. Acho que não tem motivo pra gente esconder esse episódio. Acho que foi. O cachorro tá tudo certo. Esse episódio bastou, ele foi suficiente. Eu vou botar nessas palavras. Exatamente. Eu acho que foi uma boa maneira de eu expurgar esse momento. Eu me sinto mais leve com essa história. Olha aí, uma das funções sociais do Bizarrismos. Exatamente, tal qual terapia, Bizarrismos vem pra ajudar a tirar nossos demônios. Então, gente, foi ótimo estar com vocês e trocar histórias de babaquice com vocês. Acho que no final das contas somos humanos, não somos babacas. Só quem é babaca é estranho na internet. Exatamente. Nós somos irados, legais e 10. É muito simples ser legal quando você sabe a história inteira da pessoa. Quando você só sabe
o excerto que ela decidiu colocar na internet, é muito fácil julgá-la. Estou muito contente de ter gravado esse episódio. Eu também! Alguém tem alguma coisa a adicionar antes da gente fechar essa bela epopeia? Bom episódio. Eu fiquei olhando assim, falei assim, nossa, mas a minha história é muito curtinha. O Pedro já tá na dela, baita lá. Tipo, tinha dado 20 minutos de episódio. Eu falei, ai meu Deus, vou contar, vai dar 23. Aí eu tive que contar um pouco do prólogo da história do Ted. Fez muito bem, e pra todo assunto a gente tem pano pra manga pra ficar batendo papo. Então não tenha dúvida que ia dar tudo certo. Gente, então, espero que vocês tenham aproveitado esse episódio Faz o L, o episódio 13 do Esob. Faz o L! E espero que você tenha... Comente, qual é a sua opinião? Nós somos babacas, nós não somos? Comente por aí, comente nas redes sociais do Bizarrismos. Seja do clube de assinantes, gente, pelo amor de Deus, é um café no The Coffee. Não paga um misto quente no The Coffee, não paga, entendeu? Então, assim, entre aí no nosso clube e venha ser feliz, venha participar disso. A Carol agradece, apesar dela não estar aqui. Gente, tchau, até a próxima e valeu. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.